Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma metodologia de treino chamado VBT. Você sabe o que é VBT? Se não sabe, fica aí com a gente. Mas antes disso, esse VBT que a gente vai falar é aplicado especificamente para corrida. Não sabe o que é? Fica aí que a gente vai explicar já já. Vinheta! Então o que é o VBT? VBT é a abreviação para Velocity Based Training. Traduzindo para o português, uma tradução livre e literal, seria treinamento baseado em velocidade. Ainda é meio genérico, difícil de saber do que está sendo falado aí, mas eu já vou adiantar que VBT é uma técnica utilizada especificamente para treinos de força, para alguns exercícios do treino de força. Então, antes de falar especificamente sobre a técnica, do VBT, o Caí vai explicar o que é o treinamento de força, para que serve e como é que se aplica isso em corredores. Quando a gente está falando de treino de força, existem muitas maneiras, muitos desfechos possíveis que a gente quer atingir através do treinamento. O mais comum deles é o desfecho de hipertrofia. E para atingir a hipertrofia através do treino de força, a gente sabe que a gente precisa ter uma característica no treino, uma característica que diz respeito ao esforço nas séries, que é de todas as séries, ou a maior parte delas, a gente trabalhar próximo da falha muscular. O que não acontece, o que não é indicado quando a gente está trabalhando com corredores e a gente quer melhorar a performance na corrida através do treino de força. Por quê? Porque esse treino de força levado até a falha muscular, ou próximo dela, causa uma fadiga a nível neuromuscular muito grande, que poderia ser prejudicial para os próprios treinos de corrida. Então veja, se a gente está utilizando o treino de força para melhorar na corrida, a gente está utilizando esse treino de força como um treino acessório, um treino complementar. Não faria sentido prejudicar o treino de corrida pelo treino de força se a gente se a gente tem uma fadiga muito grande nesse treino de força. Isso não significa que não vai ter resultados ali, que não vai ser produtivo para o corredor. Mas isso quer dizer que esse resultado ele vai ficar aquém do que ele poderia. E uma característica que acontece muito, é não ter essa especificação do treino de força para o corredor. Então, a gente já sabe que o treino de força é importante para corredores, só que geralmente, principalmente se você for utilizar uma ficha comum de academia ou treinos que a gente encontra na internet, geralmente esses treinos eles são feitos de maneira mais genérica, focando o desfecho da hipertrofia e eles vão exigir que você trabalhe próximo da falha. E aí a gente precisa saber se a gente não vai trabalhar próximo da falha. E uma característica importante também do treino de força para corrida é que trabalha com uma carga alta. Então a gente tem um manejo difícil de fazer, trabalhar com uma carga alta e trabalhar longe da falha. E aí dessa maneira surge o VBT, que o VBT vai de fato medir quanto você está perdendo de velocidade ao longo da sua série, ao longo das repetições, o que indicaria uma proximidade ou não da falha. Porque uma característica da falha muscular, ou de se trabalhar próximo à falha muscular, é uma desaceleração involuntária do movimento. Então é aquele momento que você está fazendo força o máximo possível, mas que não necessariamente a barra está se movendo o mais rápido possível. Você já não consegue fazer a mesma velocidade de movimento que você conseguia no início da série. Então eu gostaria que o Adriano explicasse um pouquinho melhor do que é o VBT, como que ele funciona propriamente dito, como é medido e quais seriam as vantagens desse método de treino sobre um método que não monitora a velocidade ali do movimento. Beleza, então vamos pegar aqui o que o Caê falou sobre medir a velocidade. Eu acho que o ponto de partida para entender o VBT é como medir a velocidade. Então eu vou usar aqui um exemplo que vai ficar mais claro o que é o VBT. Então vamos pegar um exercício clássico, um agachamento. Pode ser um agachamento livre, pode ser um agachamento numa barra de Smith. Aí vamos imaginar lá que você vai trabalhar com 80% de um RM. E você se propõe a fazer 3 séries de 10 repetições, com pausas ali de 2 a 3 minutos entre cada série. Agora imagina se você tivesse um aparelho que meça a velocidade com que essa barra está se deslocando em cada repetição. Isso pode ser feito a partir de um aplicativo de celular, tem aplicativos que fazem essa medida. Isso pode ser feito usando acelerômetros ou pode ser feito com um aparelho chamado encoder, que é um aparelho que você coloca uma cordinha ali, um barbantezinho na barra e ele vai medir a velocidade com que a barra está deslocando. Independente de como você está medindo isso,
Vamos imaginar o seguinte, você acha que na primeira série você vai fazer 10 repetições, você acha que a velocidade com que você vai fazer a primeira repetição é igual à velocidade com que você está fazendo a 10ª repetição? Provavelmente não, como o Caio explicou, essa velocidade já caiu bastante. Você acha que a velocidade com que você executa a última série é a mesma da primeira? Provavelmente não, como há uma fadiga acumulada, a velocidade de movimento vai cair. Então, a técnica VBT implica basicamente em você medir online, de forma instantânea, a velocidade do movimento e a partir da queda da velocidade desse movimento, você tomar a decisão de interromper a série. Então, muda um pouco o paradigma tradicional. A gente sempre prescreve treino de força assim, 3 séries de 10 repetições a 80% de um RM. No caso do VBT, você faz uma prescrição diferente. Você fala 3 séries a 80% de um RM, fazendo o número de repetições até que a velocidade caia 15% do valor inicial, por exemplo, né? Então a técnica tem como premissa não fazer repetições fixas, mas sim fazer repetições até uma determinada queda na velocidade de execução do movimento. E a partir disso dá para trabalhar com o que o Caio falou, o quão longe ou quão próximo você vai estar da falha a partir da perda de velocidade do movimento. Como a gente está falando aqui no vídeo especificamente de corredores, a gente escolheu um artigo que é de um autor chamado Sanches e Moreno, que eles aplicaram essa técnica em corredores, para ver ganhos de força e performance especificamente em corredores. Então a gente vai detalhar um pouquinho mais esse artigo para poder chegar a uma conclusão se a técnica é ou não útil para quem faz corrida. Então acho que o Caio podia explicar um pouquinho a metodologia do trabalho antes da gente apresentar os resultados. Então, nesse trabalho, os autores dividiram 33 voluntários em 3 grupos. O primeiro grupo, sendo o grupo controle, ele treinou apenas corrida, então é o grupo que a gente vai usar como comparativo principal, durante 8 semanas. Já os outros 2 grupos, eles treinaram força. O treino de força era composto de 3 séries de agachamento livre, entre 60% a 80% de um RM, progredindo essa carga, progredindo essa intensidade ao longo das semanas. Só que um desses grupos, eles tinham um limiar, então a série era interrompida quando as repetições caíram 15% da velocidade inicial do movimento, o que significaria que assim que o movimento começou a cair de maneira relevante, a série foi interrompida. Essa série ela foi feita longe da falha muscular, cerca de 50% das repetições que seriam necessárias para chegar à falha muscular. Então, se a pessoa fez 6 repetições e na 6ª repetição foi interrompido o movimento, ela provavelmente conseguiria com aquela carga fazer 12 repetições. Já o segundo grupo, eles tiveram uma tolerância maior de proximidade com a falha e interromperam a série apenas quando a velocidade caiu 45%, o que já é muito mais próximo da falha. O movimento está ficando bem lento, como eu havia explicado anteriormente. Comparando o grupo que interrompeu antes das séries e o grupo que chegou mais próximo da falha, obviamente, o grupo que chegou mais próximo da falha, ele executou muito mais repetições. Então ele fez muito mais estímulo, ele deu muito mais estresse. Agora, a pergunta que fica é, será que esse estresse a mais de chegar próximo da falha, ele compensou? Ou será que o grupo que interrompeu a série antes, que não chegou tão próximo da falha, e teve ganhos semelhantes ali nas medidas do estudo? Então vamos aos resultados desse estudo. Então a primeira coisa é dar uma olhada nesse gráfico que vai aparecer aqui ou algum lugar aqui. Nesse gráfico é contabilizado o total de repetições realizadas ao longo do período de treinamento. Então se a gente olhar aqui, tem várias barras aqui, a gente só vai explorar essa barra aqui, provavelmente fica para a esquerda. Vamos olhar essa barrinha preta aqui e a gente vai ver o seguinte, o grupo que interrompia as repetições com 15% de perda de velocidade, realizou mais ou menos 177 repetições ao longo do treinamento. Já o grupo que interrompia com 45% realizou próximo de 400 repetições, né? Isso parece bastante óbvio porque o 15% se interrompia bem antes, né? Em termos práticos, o que acaba acontecendo? Dentro das sessões de treino, o grupo 15% realizava ali entre
4 a 8 repetições no máximo. E o grupo de 45% acabou realizando entre 10 e 15 repetições, né, por conta desses diferentes limiares. Então, obviamente, o grupo que interrompia só quando caía 45% teve um volume de treino infinitamente superior ao grupo que interrompia com 15%. Mas não é esse o ponto mais importante, né? O importante é, tá, mas qual desses treinos foi melhor para criar adaptação? Então, vamos lá. Primeira coisa, o grupo que não treinou força não ganhava nada de potência. Potência medida como altura de salto vertical. Então, se só treina corrida, você não ganha nada de potência. Os grupos que treinaram força, tanto 15% quanto 45%, melhoraram a sua potência, ou seja, a altura do salto foi melhor, sem diferença, né, entre esses dois grupos. Ou seja, do ponto de vista de ganho de potência, no caso medido pela altura do salto, tanto faz interromper com 15% ou interromper com 45%. Se tanto faz, você fala assim, não, então para corredores ganharem potência, tanto faz treinar um ou outro. Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso optar pelo menos custoso. Se a adaptação é igual, por que eu não posso fazer metade das repetições, né? Então, o grupo 15% tem um ganho implícito que ele treinou metade do outro grupo de 45%. Então, se os ganhos forem iguais, eu posso chegar no mesmo ganho treinando metade, fazendo metade das repetições possíveis, né? Mas vamos a outros resultados, né? A outra coisa é o ganho de força medido com um RM. E de novo os resultados são iguais. O grupo que só corre não melhora a força, porque obviamente não é esperado. Mas os dois grupos que treinaram força, interrompendo a 15 ou 45, ganharam igualmente um RM, a força de um RM. Então, de novo, se eu posso ganhar força treinando metade, por que eu vou treinar o dobro, né? Então, esse é outro ganho significativo. Mas eu acho que a parte mais relevante desse trabalho é de uma medida específica para a corrida, porque você pode falar assim, tá, mas para que corredor tem que saltar mais alto e ter mais força de um RM? Vamos ver um terceiro parâmetro específico para a corrida, que é a velocidade de VO2 máximo. A gente tem vídeos aqui no canal explicando o que é a velocidade de VO2 máximo. Mas basicamente é a medida uma medida fisiológica, né, com maior poder preditivo de desempenho em prova. Então, basicamente, quanto maior a sua velocidade de VO2 máximo, maior a velocidade que você consegue correr uma prova de 5, de 10, de meia ou até de maratona. E existe uma correlação muito forte entre essas variáveis. Então, se você obtiver ganhos na velocidade de VO2 máximo, automaticamente o seu desempenho na prova melhora. E vamos ver o que esse trabalho mostrou. O grupo que só treinava corrida melhorou a velocidade de VO2 máximo. É algo esperado, treino de endurance precisa promover adaptações relacionadas à endurance. Mas o ganho desse grupo foi só de meio quilômetro por hora. Então houve uma melhora, mas um ganho de meio quilômetro por hora. O grupo que interrompia as séries com 45%, ou seja, combinou treino de força mais o de endurance, melhorou meio quilômetro por hora. Então você pode concluir assim, bom, para a velocidade de VO2 máximo só correr seria suficiente. Mas e o grupo que interrompia a 15%? Esse grupo melhorou a velocidade de VO2 máximo quase o dobro, teve um ganho médio de 1 km por hora. Então, se a gente combinar esses três resultados, a gente pode concluir o seguinte: interromper as séries antes, né, ou seja, quando a queda na velocidade é considerada pequena, 15%, me faz treinar menos força, eu preciso desgastar menos com treinamento de força. Eu tenho os mesmos ganhos de potência, eu tenho os mesmos ganhos de força máxima que eu tenho se eu treinar exaustivamente até a falha, como próximo à perda de 45% de velocidade. E além disso, eu tenho ganhos superiores de endurance, representado aqui pela velocidade de VO2 máximo. Então, se a gente pudesse fazer um fechamento desse artigo, qual é a mensagem que ele está passando? Olha, se você quer treinar força aplicada à corrida, você deveria fazer treinos com altas cargas, começando com 60%, chegando até 80% de um RM. A gente pode até especular que outros trabalhos mostram até mais, 90% de um RM. Mas você não deveria chegar até a falha. Você pode interromper isso bem antes da falha, que você vai criar as adaptações necessárias e muitas vezes melhores até do que se levasse até a falha.
Uma coisa interessante de se notar, e o Adriano ele tá todo de risinho ali, porque eu sou um cara que treina força até a falha. E aí ele tá ali todo de canto de olho, ele acha que eu não percebi. Mas uma questão legal é que mesmo você treinando até a falha, então mesmo você fazendo o treino não tão produtivo assim, é melhor do que não fazer treino de força nenhum. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto para me defender é que você pode, por exemplo, como um corredor recreativo ou como um profissional que está aí prescrevendo para os seus treinos, para os seus alunos, encontrar alguém que simultaneamente quer ficar grandão, quer correr e ficar grandão. E nós somos os poucos loucos que vamos provar que isso é possível, apesar de muito difícil. E se você quiser saber o que tudo isso tem a ver com, de fato, hipertrofia e treino de corrida, em breve a gente vai lançar um vídeo falando se é necessário falhar para ter hipertrofia. E se você quiser ver esse conteúdo, você se inscreve aqui no canal, que com certeza vai ter mais uma rinha aqui de corredor e de corredor monstro, entendeu? É um corredor híbrido. Olha o braço, é um corredor híbrido. É um corredor híbrido, ele quer treinar para ficar mais resistente e também para ter hipertrofia. Acho que nesse caso tudo bem, se justifica querer chegar perto da falha para tentar combinar duas coisas bem distintas, que é ser resistente e ao mesmo tempo carregar quilos de músculo durante a prova. O negócio é ser igual o pato, é fazer um monte de coisa e não fazer nada direito. Então se você chegou aqui no vídeo, comenta eu sou um pato também, que você faz parte desse time junto comigo. Deixa seu like, se inscreve no canal, nos siga no Instagram, Lima Silva quase oficial e Caepires _ e nos vemos por aí. Um abraço. Valeu!